Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje o tema é bem instigante. Não sei se alguém já abordou por esse prisma, por esse ponto de vista, por esse ângulo de visão, né? Nós vamos falar hoje sobre o mapa natal de Maitreya. Já ouviu falar de Maitreya, né? Nossa, está escrito em tantos lugares aí Maitreya, o avatar da nova era, e entre tantas outras definições, já vem desde antigamente, desde quando a gente não se entendia por gente, já se falava de Maitreya, já se falava da Kali Yuga, já se falava de um monte de coisa. Até que, finalmente, com o advento nosso aqui, né, da escola de iniciação que a gente está inserido, vamos dizer, a gente viu que em 24 de fevereiro de 49 teria nascido, pelo que a gente tem consciência. Nós já vamos falar sobre isso também, já abre-se um parênteses aqui. Maitreya, 24 de fevereiro de 49. Ele teria 75 anos hoje, né? Mas Maitreya, o que é Maitreya? É um ser, é uma energia, é o quê? Todo mundo acha, inclusive eu, claro, porque eu vou ser diferente, eu sou parte de todo mundo, de que é um ser que vem aí trazendo conhecimento para a humanidade e tantas outras coisas, apesar de que deve ter algo mais, com toda certeza, estou me alongando aqui na abertura, mas porque não adiantaria hoje, não adianta, já faz tempo, desde o advento de Yoshoben Pandira, o Jesus, né? Não teria sentido vir mais alguém aqui para ser seguido, para curar pessoas e para ser idolatrado, amado, saudado. Não é isso. Não caberia hoje na humanidade, hoje, uma repetição dessa história. Então, a coisa é diferente. Sinto que é diferente, mas não faço a menor ideia do que seja. Sou franco em dizer aqui. Então, eu trago hoje meu querido amigo e irmão René Monterrey, que é astrólogo dos bons, né? E eu pedi para ele, René, vamos fazer o mapa natal de Maitreya? Do dia do nascimento, então nós vamos falar agora. Então, e a ideia foi fluindo e foi legal. Foi legal, e hoje o que nós vamos apresentar, espero que seja proveitoso para todos vocês. Cada um faz o seu, passa na sua peneira, usa o seu discernimento, aproveite, mas que vai ser legal, vai. Então tá aí, vamos começar. Quase o René vai embora da sala aqui. O tema é apaixonante, né, Grego? Legal. Não tem como, né? Não tem como a gente não se apaixonar, né? Porque, assim, de repente a gente... Eu vou contar da minha história, mas acho que muita gente é a mesma coisa, né? De repente, você escuta falar de Maitreya, escuta falar que vem chegar uma nova era, esse ser como sendo o condutor da humanidade, né? Uma espécie de novo Cristo ou coisas desse tipo, né? Então, né, porque a gente pega a referência do Cristo, né, do avatar anterior, não tem como, né? Então, seria a volta do próprio Cristo para guiar a humanidade rumo ao novo momento, etc., mais esplendoroso, mais luminoso. Então, realmente, a gente começa já imaginando quem seria esse ser, né? Como ele seria? Nossa, ele vem levitando, ele vem falando suave, ele vem falando macio, ele toca o coração das pessoas, né? A gente vai ter toda essa questão, né? E aí, então, qual seria o dilema, o grande dilema? Como reconhecer o avatar? Reconhecer o avatar é como se fosse assim a nossa prova de vestibular do ciclo, né, para saber se a gente realmente o reconhece, né, ou para saber se realmente, né, aí a gente teria, na verdade, sido aprovado, entre aspas, né, e se a gente não reconhece e a gente, então, crucifica ele de novo e coisas do tipo, né, o que acaba acontecendo, assim, de uma certa maneira, a gente acaba assumindo um karma, né,
um karma relativo a isso, de um certo modo, né? Então fica todo mundo na expectativa, todo mundo quer saber quem é o avatar, a reconhecer. Então imagina que vão entrar num lugar e se eu estiver em tal lugar, vão falar para mim, olha, aquele é o avatar, né? Então basta só eu seguir aquela pessoa, né? E ficar do lado dela fazendo cara de bonzinho, que pronto, né? Que eu já estou assim eu já estou no nirvana, já estou liberto, salvo, ou coisas do tipo, né? A gente, assim, não estou criticando isso porque inicialmente existe sim essa tendência, tá? Só que o que acaba acontecendo, então, a gente imagina um ser perfeito, sabe? É um ser perfeito, é um ser de luz, etc., né? E quando a gente começa a estudar astrologia, eu confesso que eu sou curioso bastante, então a gente vê assim, por exemplo, Annie-Besant, Leadbeater, Eliphas Levi, os seres assim que mais emblemáticos, né? Estou citando alguns exemplos, né? Eu fico curioso de ver o mapa dessa pessoa, como realmente ela era, né? Por quê? Porque a gente pega e a gente cria uma imagem, né? E essa imagem ela não corresponde. As próprias leituras de mapas que a gente vê dessas pessoas, então eles vão fazer uma leitura baseados em aspectos herméticos, cabalísticos, etc. Sabe? É tipo assim, por exemplo, se houvesse possibilidade de fazer um mapa de Jesus, então eu já estou fazendo aquele mapa sabendo que é de Jesus, a minha leitura está sendo tendenciosa. Eu estou enaltecendo as coisas, eu estou colocando tudo assim num aspecto muito mais, né? Tudo tem que ser muito sublime, muito elevado, etc., né? Porque tem uma história já desenvolvida, né? Tem uma história desenvolvida, né? E a grande questão da gente, né? A gente que vê isso daqui é a imparcialidade. Ótimo. Você não pode fazer um mapa. Eu acho que quando a gente fosse fazer o mapa de uma pessoa famosa, a gente não deveria de saber quem que era, né? Ou então assumir a imparcialidade desde cedo, volta-se nessa leitura fica tendenciosa, tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa entender como que isso tudo funciona, tá? Se você quiser, mostre o mapa um pouquinho agora. Eu vou mostrar, mas vou falar um pouquinho. Nós conversamos muito, René e eu, né? A gente vê a importância da questão, conversamos muito. Então, como é que nós vamos fazer um mapa, né? Ele vai explicar. É verdade, isso. Isso. Então, primeiro eu dou a explicação, depois entra o mapa. Isso, exatamente, para a gente mostrar o porquê, como nós chegamos nisso aqui, né? Isso, é interessante, tá? É importante, na verdade, né? É um mapa baseado no quê, né? Claro. Né? Então, assim, o que acaba acontecendo? É sabido para nós, né, lá do nosso colégio, que então teria sido revelado pelo professor Henrique, né, que o nascimento de Maitreya ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1949. Tudo bem, ele nasceu nos mundos interiores, ele nasceu em Agartha, ele nasceu na face da Terra, né? Assim, né? É muito genérico isso, tá? Mas o que é importante é a gente saber que a data de 24 de fevereiro de 49, ela acaba tendo, sim, um significado muito importante para a humanidade, né? Já que, né, aquilo que está em cima está embaixo, tá bom? Então, se ele nasce na Agartha, mas essa data, de uma certa maneira, ela vai repercutir na face da Terra. Então, tanto repercute que a gente vai ter a inauguração do Templo de São Lourenço, exatamente no mesmo dia, né, em que vai acontecer o nascimento do Maitreya, né? O suposto nascimento do Maitreya. Então, a gente pegou essa data por referência, né? A gente pegou aí também a questão do horário 0 horas. Tá? Isso, bem por lembrado. quê, né? Mas por que 0 horas? Né? É convencionalidade, né? De que esses grandes seres eles nasceriam sempre por volta das 0 horas. Isso não quer dizer que todo mundo que nasceu nesse horário seja um grande ser, né? Vamos explicar, né? Tá, mas é convencionado. Então a gente vê Jesus, né? Ele vai nascer lá
a meia-noite do dia 24, né, que é 0 horas do dia 25, né? Então, essa questão, né, o próprio professor Henrique, ele vai nascer às 0 horas, né, do dia 15 de setembro de 1889, né? Então, o que acaba acontecendo? 89, não, 83, né? O que acaba acontecendo, então, a gente pegou essas convenções para fazer um mapa do suposto Maitreya, e eu confesso que eu fiquei muito intrigado com o resultado que esse mapa acabou trazendo, e achei ele bastante coerente dentro das questões aí que a gente estuda, tá? Então, nós temos esse mapa aqui, que foi o mapa que eu acabei encontrando. Quem estuda astrologia pode, então, providenciar, né, dentro desses dados, vai encontrar exatamente essa figura, tá? Então, o que acaba acontecendo aí, tá? Quando a gente fala do mapa astral, a gente está falando assim, dentro da minha leitura, dentro daquilo que eu aprendi, né? A gente está falando em relação, primeiro, aos nossos conflitos, às nossas dificuldades. Ele está falando em relação aos nossos desafios, o que a gente veio para realizar nesse plano, e assim por diante. Em termos... René, antes de você continuar, sempre lembrando, né? Sempre lembrando que a gente não sabe o que é ou quem é Maitreya, e segunda questão de que, estando no plano terrestre, ele tem a parte humana dele, que é exatamente. Esses aspectos que vão ser abordados aqui. Certo? Isso, e o mapa, né? O mapa é exatamente a parte humana, né? O que esse mapa ele representa, né? Então, a gente pode falar assim, ó, o mapa ele tem 12 casas, ele pode estar representando o nosso chakra cardíaco, onde os aspectos tensos são as nidanas, os aspectos harmônicos são as eskandas. Nos mapas astrais existem os chamados aspectos retrógrados, os aspectos kármicos. Aí a gente levanta o mapa de um avatar, poxa, mas ele não deveria de ter vermelho. Poxa, mas ele não deveria de ter aspectos kármicos. Como que isso acontece? Sabe, afinal, o avatar tem karma, mas se não ser perfeito, como que ele pode ter karma? Né? Então, a gente já pega um mapa desse tipo, né? E a gente já começa a lidar com essas questões. É muito engraçado, assim, quando a gente vê as leituras convencionais que se fazem desses seres, né? Então, volto a dizer, eles vão pegar um viés mais cabalístico, etc., e eles acabam não levando em consideração os aspectos kármicos, os aspectos tensos, sabe? Então, diante disso, a gente faria, assim, uma leitura mais ou menos assim, tá? Eu tenho esse ser aqui, com o Sol, na casa 4, em Peixes, junto com Marte. Aí a gente já está dizendo o quê? De um condutor, de uma família espiritual, essa família espiritual associada à humanidade, já que a gente tem o Urano fazendo aspecto com isso. A gente tem um ascendente em Sagitário, que vai apontar o mestre, que vai apontar o arcano 15, como sendo a meta, um trabalho de obra para ele realizar, o meio do céu em Virgem, que é a roda, então ele é o movedor da roda de Sansara, o movedor dos ciclos, etc. Uma casa 9, que é a casa da espiritualidade em Leão, associada ao eremita, o iniciado, com Plutão nessa casa, então aquela pessoa que procura isso e tem isso com muita intensidade dentro de si. E aí a gente ficaria falando a respeito desse ser, tá? É um ser inteligente, é um ser de mente aberta, é um ser que tem uma capacidade, ele é bom de lábia, tá? Ele é sociável, ele é bom de lábia, ele vai trazer, assim, todas essas características, tá? Que a gente poderia ficar horas aqui descrevendo no mapa, né? E levando e falando assim, nossa, olha que legal, né? Onde que está esse ser, né? René, antes de você seguir, então, só por essa introdução que você deu, podemos considerar, só por esses aspectos, que qualquer astrólogo que conheça o mínimo de astrologia vai saber que você não está inventando nada, que é exatamente isso que aparece no mapa. Você já vê alguma diferenciação nesse ser
E esse mapa astral ou não? Você viu alguma coisa? Não, não. Boa, tá legal. Não, sabe? Por isso que eu falo, uma coisa é você saber, eu estou fazendo um mapa de tal ser, aquilo lá já induz a leitura, entendeu? Exato. Agora, se eu pego um mapa desses daqui, eu jamais diria que esse mapa estaria relacionado à figura de um avatar ou coisas desse tipo. Tá? Ok. Tá? Porque o que acaba acontecendo, então, né? A gente, que nem eu volto, a gente, poxa, é um ser perfeito, né? E aqui você vê um mapa, né? Com essas tensões daqui, elas são bastante acentuadas. Então, os vermelhos do mapa, eles representam as nossas tensões. O mapa, dá uma introduçãozinha básica, tá? O mapa astral, ele representa o céu no momento em que a gente nasceu. Sim. Então, naquele momento em que a gente inala o primeiro alento, né, e a gente, teoricamente, a gente estaria nascendo e olhando para o céu, então a gente estaria se vendo no céu, e o céu, ao mesmo tempo, estaria debruçado, né, olhando aquela criança e se projetando naquela criança. É um conceito super bonito, né? Então, no mapa, a gente vai ter a criança no centro e a gente vai ter o céu do lado de fora, mas é um céu simbólico, tá? Então, não adianta, às vezes, as pessoas falarem assim, mas a NASA descobriu tal coisa, etc., né? Tudo bem, não faz sentido, porque aqui é um céu simbólico, um céu filosófico. Então, o que acaba acontecendo, né? Vão ter nos mapas, então, existem os aspectos, os planetas lá que têm as suas órbitas, né? Que eles representam todo o movimento cósmico, mas existem os aspectos kármicos, que eles são mostrados pelos planetas retrógrados, pelos nodos lunares e pelo Quirón. Tá? O que são esses aspectos retrógrados? São os aspectos que andam para trás no mapa. Tá, mas, René, o que anda para trás? Na verdade, nada anda para trás, mas a gente imagina assim que a gente tem os planetas todos, eles estão andando em diferentes velocidades. A gente vai ter desde o que anda 28 dias para fazer uma volta, até aquele que vai demorar 250 anos, o que vai demorar 2, o que vai demorar 12, etc. Tá? E o que acaba acontecendo, então, a gente imagina carrinhos numa pista de corrida, e a gente está num desses carrinhos chamado planeta Terra. Então, o que acaba acontecendo? Num determinado momento, esse planeta Terra, esse carrinho, ele ultrapassa um carrinho ou mais. Então, o que acaba acontecendo? Esses carrinhos que a gente ultrapassa, eles estão andando para trás, perante nós. E para que a gente possa vê-los, é necessário que a gente olhe para trás. Tá? O que isso representa? Isso representa o nosso passado. Isso representa aquilo que a gente precisa corrigir, aquilo que a gente precisa rever, sabe? Aquilo que a gente deixou de fazer e a gente precisa realizar de uma outra maneira. Ou, para a gente ser mais, assim, de um termo também mais interessante, usando nisso, né? Imagina um carrinho desses, da seguinte maneira. Eu tive um carro no passado, fui um excelente motorista, mas fiz mau uso desse carro. Então, o que acontece? Nessa vida, eu venho sem carro, porque eu fiz mau uso dele, mas o meu dom de motorista, ele ainda vem comigo. Mas para eu desenvolver esse dom, para eu usufruir desse dom, eu preciso de um carro, só que eu não tenho carro nessa vida. Então, o que vai acontecer? Eu vou ser um entregador de carro. Eu vou ser aquele que vai pegar um carro numa fábrica e vai dirigindo até a casa de quem comprou. E no meio do caminho, esse dom, ele se manifesta em mim. Mas esse dom não é para mim. Tá? O que acontece? Por que é importante a gente ver isso? Né? Quando a gente vê a questão do Maitreya, logo de cara, tá? Os planetas retrógrados, eles aparecem com uma letrinha R aqui atrás. Tá? Saturno retrógrado, Urano retrógrado, Netuno retrógrado e Plutão retrógrado. O que acontece? Saturno é um planeta social, então ele já indica um compromisso ligado às questões humanas. Urano é um planeta que rege o signo de Aquários, né? Então é um compromisso com as questões sociais que envolvem muitas pessoas.
Netuno é um compromisso com a espiritualidade, com a empatia, com a caridade, entre outras coisas. E Plutão é um compromisso com a transformação interior, com os mundos interiores, etc. Sabe, aqui o que vai falar, né? Essa pessoa que ela vem com esses aspectos retrógrados, significa o quê? Significa que esses dons não são para ela. Significa que esses dons só vão se manifestar a partir do momento em que ela se propor a fazer alguma coisa para a humanidade. Tá? E isso é muito importante a gente perceber, porque o que acaba acontecendo esses dons são como se fossem compromissos, sabe? Que ele precisa dedicar, né? A gente volta para as outras pessoas, etc., tá? Por quê, né? Porque isso daqui acaba sendo algo que precisa ser corrigido, entre aspas. Mas aí você vai falar assim, mas vai corrigir o quê se ele é um avatar? Né? Mas ele errou, ele traz karma, volta a mesma questão, né? Só que o que acaba acontecendo é que ele... Será que não tem karma? Né? Será que não tem karma, sabe? De repente, a gente escuta falar de seres que tiveram uma missão e que acabaram não cumprindo aquela missão espiritual que eles tinham se proposto quando vieram para cá, né? Então fica sempre essa pergunta, né? Ou, por exemplo, aquilo que um avatar ele traz, aquilo que ele ensina e que depois as pessoas pervertem, que as pessoas modificam, que as pessoas usam para fins de poder e etc. Será que isso daqui não repercute nesse avatar? Agora, o karma que ele traz, será que o karma que ele precisa corrigir, será que é um karma pessoal ou é um karma coletivo? Né? Uma vez que ele está relacionado às questões da humanidade. Tá bom? Então, quando a gente fala em termos desses planetas retrógrados, né? Então, o que eles estão apontando? Eles estão apontando pessoas que usam do poder espiritual para se impor aos outros, pessoas que são críticas, exigentes, a ponto de não permitir a evolução dos outros, pessoas que são puxa-sacas, pessoas que não têm empatia nenhuma pelos outros, e coisas desse tipo, tá? Pessoas que distorcem o conhecimento de acordo com o lado onde sopra o vento, para que eles possam ser beneficiados de uma certa maneira, tá bom? Então, esses planetas retrógrados, eles estão nos falando de tudo isso. Tá? Eles estão falando assim, olha, essas daqui são as sombras, os planetas retrógrados são sempre as sombras, por isso que a gente fala em karma, tá? Eles são as sombras que elas precisam ser corrigidas. Enquanto essas sombras elas estiverem aí, né? Porque essas sombras elas são egoísticas. Tá? Enquanto essas sombras egoísticas elas não entenderem que elas vêm para fazer um trabalho voltado para a humanidade, voltado para o próximo, voltado para o coletivo, etc., e elas ficarem presas na ideia do próprio ego, essa questão avatárica, essa questão ela não se desenvolve, essa questão não flui, essa questão ela acaba não acontecendo. Tá? Por quê? Né? Porque essas tensões que a gente vê aqui nesse mapa, ela representa exatamente isso. Tá? Exatamente, a partir do momento que eu me nego para realizar algum trabalho em função da humanidade, eu vou ficar preso dentro de um movimento repetitivo que vai acabar não me levando a lugar algum. Isso com todo mundo. Tá? Isso acontece com todo mundo. Agora, o que a gente tem aqui, né? Então, esses aspectos retrógrados que a gente vai voltar, existem os nodos lunares, tá? O que são esses nodos lunares? Os nodos lunares é a nossa bagagem, tá bom? A nossa cauda do dragão, que a gente fala, né? Que ela vai representar todo o potencial que a gente traz de vidas e etc. Aí a gente tem muito interessante aqui essa situação, esse momento chamado Maitreya. A gente tem um nó do sul aqui em Libra, né? E na casa 11, nó do norte na casa 5 em Áries. René, antes de você continuar, qual é o Sol, o ascendente e a Lua do Maitreya?
Então tá bom. Vamos falar, tá? Sol em peixes, tá? Tá? Sol em peixes, ascendente em Sagitário. A gente falou, só que eu falei arcano 15, etc, tá? Exato. Ascendente em Sagitário, Lua em Capricórnio, tá bom? O que acaba acontecendo? Quando a gente vê esses nodos, né? Que a gente volta lá para o nodo Sul em Libra, sensibilidade, harmonia, beleza. Sabe, quando a gente fala nó do Sul na casa 11, colégios iniciáticos, liberdade, fraternidade, ideias aquarianas, sabe, um conceito de justiça muito bem apoiado e etc. Mas o que acontece com esses nodos, né? Esses nodos, essa pessoa, ela é tão idealista, que ela tem dificuldade de colocar as coisas em prática. Olha. Então, qual que é o grande desafio dele? Né? O grande desafio Áries, na casa 5, é aquela pessoa que ele precisa colocar as coisas em prática. E, né, se no passado, o nó do Sul é sempre o passado, se no passado eu tive num colégio iniciático, isso daqui vai falar de ordens, isso daqui vai falar de uma pessoa que experimentou a iluminação pelo menos uma vez na vida, sabe? Então ele vai ficar procurando aquele tipo de coisa, né? Agora, o nó do norte na casa 5, ele é super bonito, ele vem para criar um novo destino. Ele vem para direcionar isso para as crianças, vem para direcionar para os jovens, ele vem para realizar um trabalho da criação de um novo, que não está ligado a uma ordem, um aspecto rígido, mas alguma coisa que aponte para um novo caminho. Tá? Então, isso daqui, né, esses aspectos nodais, né, é a pessoa que vem para criar o próprio destino, e o nó do norte está em Áries, e o nó do norte em Áries ele vem para se conhecer, sabe? Então, quando ele está realmente imbuído de realizar esse trabalho da criação, desse futuro, desse caminho voltado aos jovens, às crianças, só aí ele toma consciência de quem ele é. Se ele não faz esse tipo de... Ele não se coloca nesse movimento, isso daqui acaba não acontecendo. Olha. Tá? Né? Ele fica preso na dúvida, ele não realiza, ele não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Né? Porque ele tem uma tendência a se envolver por pessoas que iludem, por pessoas que mentem, por pessoas que são ou rígidas demais, ou autoritárias demais. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente está no nosso nó do sul do mapa, todos aqueles comportamentos dos planetas retrógrados, eles ganham força. Tá bom? Então a gente vai atrair pessoas à nossa volta com esse tipo de comportamento. Então, o que é interessante também a gente entender que o Maitreya ele tem um Quiron. O que é o Quiron? O Quiron é a nossa dor existencial. Né? O que acaba acontecendo? A gente estava lá dentro do útero materno, né? Maitreya também teve uma mãe, né? Vivendo a nossa vida onde a gente era gestado e recebia alimento pelo cordão umbilical, respirava pelo cordão umbilical, a gente estava naquele mundo pisciano, netuniano perfeito, espiritual, e de repente a gente tem que nascer. Né? Quando a gente nasce é tipo a expulsão do paraíso, né? E a gente, ao nascer, a gente vai ter que respirar pela gente mesmo, a gente vai sentir fome, vai sentir frio, a gente vai sentir medo, etc. Tá? Então, o Quiron ele representa a nossa dor de chegar nesse mundo. Tá? Mas por que tem que ser assim? Né? Tem que ser assim por quê? Para disparar os nossos mecanismos de biosobrevivência, porque afinal nós estamos num corpo físico. Tá? Então, é interessante que o Maitreya ele tem um Quiron. Tá? E esse Quiron, todas as vezes que ele é ativado, ele é a nossa ferida existencial, todas as vezes que ele é ativado, a gente corre para os nossos aspectos que são os nossos aspectos obstaculizantes, né? Aquilo que a gente precisaria corrigir do passado. Tá? Para que, caso a gente consiga corrigir isso, a gente supera o Quiron, caso a gente não corrija, a gente continua preso nele. Isso funciona com todo mundo. Tá? Por quê? Porque está falando para nós assim, olha, enquanto você não superar isso, enquanto você não pagar essa dívida, você não arranca, né? Não vai para um novo estágio.
tá? Isso falando a grosso modo, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, nós temos um Quirón do Maitreya em Sagitário, né, na casa 12. O que é Quirón em Sagitário? Quirón em Sagitário, a visão espiritual que ele tem de mundo, as pessoas não concordam, as pessoas não compreendem, sabe? Então, esse Quirón em Sagitário vai nos falar de uma pessoa assim, de uma profunda solidão espiritual, sabe? Tá? Inclusive, né, isso daqui na casa 12, então, extremamente frágil nesse sentido, né, mas que, na verdade, ele não pode mostrar essa fragilidade para as pessoas, né, porque esse acaba sendo o ponto fraco dele, né, onde as pessoas tendem a abusar dessa sensibilidade, dessa fragilidade. Ou seja, né, a partir do momento, então, que a gente vê esse ser incompreendido, com esse trabalho grande para fazer, né? E esses obstáculos dessas sombras, né? A gente começa a falar assim, poxa, mas isso necessariamente é uma pessoa, ou isso necessariamente pode ser um grupo, isso pode ser uma missão, isso pode ser alguma coisa assim, né? Que tem, né? Que onde a gente percebe essas características todas. Né? Então, por exemplo, agora, o que alimenta o Quirón, né? Entre outras coisas, né? É nossa dor existencial, ele vai falar da nossa estrutura, né? A gente vai falar de Sol e Lua, então, de uma certa maneira, né? Que são a questão... Renê, como é que se define para o leigo, como é que se define o Quirón? O que seria o Quirón? Isso, o Quirón, por exemplo, assim, ó, é interessante a gente falar isso, tá? O Quirón, por exemplo, assim, eu não me dou valor, eu me sinto deslocado, eu me sinto, eu sinto que eu não tenho importância, eu sinto que por exemplo, eu sinto que eu não posso confiar em ninguém, sabe? Assim, então, o Quirón ele vai trazer essa vulnerabilidade para nós. E o mapa mostra, né? O mapa de qualquer... Isso, o Quirón é o grande protagonista na astrologia kármica, tá? Okay. Porque o que acontece, né? Existem esses aspectos do passado, que são os aspectos retrógrados, que eles precisam ser corrigidos. Tá. Né? Eu preciso doar para o outro, enquanto eu não dou para o outro, eu não caminho, eu não ando. Sabe? Então, o que acontece? Só que o Quirón, todas as vezes que ele é tocado, a gente volta para o passado. Tá? Todo mundo, por quê? Porque o passado é o nosso ponto de segurança. Onde é que está isso no mapa? Onde é que está Quirón no mapa? Só me indica aí. Deixa eu explicar. O Quirón está aqui, ó. Tá? O Quirón, essa chavinha aqui, ó. Tá? Ele que está nos mostrando isso aqui, tá bom? Então, o que acaba... Então, ele está na casa 12, né, em Sagitário, né? E é engraçado, né, que a missão, né, que é o ascendente, né? A missão dele é exatamente a dor dele. Tá? Isso daqui chega a ser assim, até poético, se a gente for pensar, tá? Agora, o que acaba acontecendo, né? Esse Quirón, então, todas as vezes que ele é tocado, a gente, por um mecanismo de defesa, volta, né, para as nossas questões retrógradas, né? E a gente fica aprisionado dentro de um círculo vicioso, né? Que a finalidade desse círculo vicioso é exatamente que a gente tome consciência dele e a gente consiga romper isso. Tá? E esses aspectos retrógrados representam sempre, isso para todo mundo, aquela bagagem espiritual que a gente traz e que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas. Perfeito. Sabe? Fundamental, sabe? Ele vai representar, ó, eu tive um dom e eu usei esse dom para ganhar dinheiro, eu usei esse dom para me exibir perante os outros, eu usei esse dom para tirar vantagem, sabe? Então, os aspectos retrógrados, na grande maioria das vezes, vão falar isso. Eu não assumi responsabilidades, eu só pensei em mim, eu fui egoísta, tá? Eles vão tocar nesses pontos, tá? Ok. Então, o que acaba acontecendo, né? Nesse momento que a gente corre para esse ponto, vão aparecer pessoas no nosso caminho que vão personalizar esses comportamentos retrógrados que a gente precisa corrigir.
Aí a gente fala assim, poxa, mas por que eu encontro pessoas que agem dessa maneira? Sabe? Poxa, mas eu sou tão legal, por que eu só encontro gente briguenta, não sei o quê? Ou atraio, né? Também ou não? Eu atraio, tá? Você vai descobrir que essas pessoas que você atrai, exatamente esses aspectos retrógrados que estão sendo apontados para você corrigir. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Né? E essa ferida ela é estruturada na nossa infância. Tá? A gente nasce, né? Ela vai aparecer na nossa infância. Então, a gente olha ela em função do Sol e da Lua, né? Que são alguns modos da gente entender pai e mãe também dentro do mapa. Tá? Aí, o que acaba sendo interessante, né? A gente vê essa lua aqui, por exemplo, falando a respeito da mãe de Maitreya, a gente pensa que a Avatara não tem problemas familiares, tá? A gente vê aqui tanto a mãe quanto o pai, tá? A gente vê assim a mãe e o pai assim extremamente severos, tá? Olha, Exigentes, severos, sabe assim? Então é interessante a gente perceber isso, tá? Essas tensões daqui, ó. Essas tensões estão ligadas à figura de pai e mãe, sabe? Uma super mãe, super protetora, sabe? Mas ao mesmo tempo rígida, exigente, um pai extremamente sensível, um pai espiritualizado, René, esse sensível, pai, mas também que cobra em demasia. Diga. esse pai e essa mãe, necessariamente, ele pode ser simbólico, alguma coisa simbólica, ou tem que ser necessariamente isso que a gente entende como pai e mãe? Como é que é isso? Olha, eu posso dizer assim, pode ser como pai, não, no mapa da gente é pai e mãe de verdade, tá? Mas quando a gente fala de avatar, assim, a gente pode falar, como a gente está falando que pode ser um movimento, alguma coisa nesse sentido, né? Um novo momento, aí sim a gente está falando em termos simbólicos, tá? Né? Então, a gente percebe essa figura de mãe bastante exigente, né? Essa lua em conjunção com Júpiter, né, que vai ser uma supermãe, né, e com a roda da fortuna junto com isso, que na verdade é a grande riqueza de alma dessa pessoa, tá? Desse avatar que a gente está comentando. Okay. Agora, o que acaba acontecendo, né? A gente vê essas tensões aqui, né? Esse vermelho aqui. René, o que é isso? Bom, o Quiron, né? O Quiron, ele acaba sendo um dos pontos chaves, né, para o nosso sentimento de inferioridade perante algo, criando tensões, o que é normal para todo mundo. Mas a gente vê aqui, ó, essa lua na casa 2, essa pessoa tem sérios problemas financeiros, tá? Então a gente não pensa, a Avatara não tem disso? Tem, a Avatara tem, tá? Agora, o que acaba acontecendo, né, com esses problemas financeiros? Olha, eles estão ligados, né, a aspecto, principalmente o Netuno retrógrado aqui, tá? E depois a gente vai procurar, por exemplo, quando eu tenho uma casa na astrologia, né, quando eu tenho um signo, tá bom? Eu tenho um signo, por exemplo, de Capricórnio aqui, tá? O que acaba acontecendo? Na astrologia não existe assim, eu sou Sagitário, eu sou de tal jeito, eu sou Capricórnio, eu sou de outro jeito. Tá? A gente imagina o signo como sendo a nossa casa e o planeta regente do signo como sendo a gente. Quando a gente está na nossa casa, a gente determina os costumes, as regras, a arrumação da casa, etc. Quando a gente está na casa de uma outra pessoa, a gente está preso nas regras da casa de outra pessoa. Perfeito. Então, com a astrologia, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, quando eu falo assim, por exemplo, essa pessoa daqui ela tem problemas financeiros, eu vou procurar, né? Tenho que procurar o dono da casa aqui para saber o que acontece aqui realmente. Eu vou encontrar esse Saturno em Virgem, retrógrado no meio do céu. Sabe o que isso significa? Que ele precisa doar o conhecimento, que ele precisa não julgar as pessoas, ele precisa ser empático, ele não pode ser crítico. Tá? Quando a gente vai perceber que as questões aqui ligadas aos planetas retrógrados, aos aspectos materiais aqui, elas estão exigindo dele o seguinte: olha, você precisa se doar, você precisa
realizar esse ou aquele trabalho, sabe? Não é assim, primeiro eu preciso ter para depois doar. Não, sabe? Você veio para se doar pela humanidade e a partir do momento que você realiza o seu trabalho, a partir do momento que você doa aquilo que você veio para fazer, não se preocupe que a tua parte financeira ela vai fluir, tá? Mas ela está condicionada à realização de um trabalho espiritual. Tá? É muito interessante isso, porque caso contrário, se eu fique, eu fico pensando assim, exclusivamente nesse ponto, né? A gente percebe que aqui é um ponto de conflito grande, né? Se caso eu fico preso nesse ponto aqui, que é ainda mais ligado a Capricórnio, etc., tá? O que acaba acontecendo, ó, a gente trava esses outros aspectos do mapa. Tá? Por exemplo, Netuno na casa 11, né? Aquela pessoa, volta, que teve a questão da iluminação, do conhecimento, dos colégios espirituais. Esse Netuno em Libra é extremamente sensível, sabe? As artes, a beleza. Netuno fazendo aspecto harmônico com Vênus em Aquário, sabe? Romantismo, beleza. Ele tem tudo isso para dar através da linguagem, que é isso que a gente vê aqui nessa casa, tá bom? A linguagem voltada para o novo, voltada para o coletivo. Então, só que o que acontece? Ó, se essa pessoa daqui ela fica preocupada demais com a segurança financeira, essas questões nesse sentido, o que acontece? Ó, vê esse riscão vermelho, ele trava, isso daqui não acontece, sabe? Porque isso daqui está falando assim, olha, primeiro você tem que doar isso e depois, né? Depois que você doa isso, as coisas fluem. Caso contrário, elas acabam não acontecendo, tá? Então, né? Você vê que é bastante interessante, né? Essa questão, né? Plutão na casa 9 em Leão. Nossa, Plutão na casa 9 é uma pessoa que é um líder espiritual por excelência. Tá? Só que acontece o seguinte: se ele pegar essa liderança espiritual e usar para se impor perante os outros, a questão do poder, da autoridade, etc., que tudo isso implica, o que acaba acontecendo, ó, simplesmente, né, os dons dele de falar, de comunicar, de transmitir o sonho, etc., não se manifestam. Tá? Por quê? Né? Porque os planetas estão retrógrados e está falando assim, olha, isso daqui só vai se manifestar a partir do momento que você for altruísta, que você decidir dedicar isso daqui para a humanidade, porque esse dom não é seu, esse dom não te pertence. Tá? Eu acho super interessante quando a gente olha o mapa nesse sentido, né? E a gente percebe, né? Então, às vezes as pessoas elas imaginam que, por exemplo, se você tiver um mapa com tudo azulzinho, assim, sem aspectos retrógrados, que você vai ser uma pessoa, é um mapa de uma pessoa iluminada e etc. Tá, então, nossa, se a gente dentro do conceito que um é escândalo, Trinidana, etc., nossa, essa pessoa é uma pessoa incrível, né? E eu já atendi pessoas com mapas desse tipo e fiquei muito frustrado, né? Por quê? Porque o que acaba acontecendo é que essas pessoas elas não têm desafios e elas não, e uma vez não tendo desafios, elas não realizam nada com elas mesmas. Então, o que a gente está vendo nesse mapa, né, com esses desafios, né? Nó do Norte é o novo, voltado para o futuro e para as crianças, etc., né? Criar um novo destino, um novo caminho, né? O que a gente vê com esses desafios, e que é muito bonito, é a gente perceber que esses seres eles não vêm prontos, sabe? Eles encarnam, eles têm toda a questão humana os acompanhando. Então, é necessário que eles, sim, se empenhem em algum trabalho, essa questão da doação, do sacrifício, etc., né? Que dentro desse empenho deles, aí sim, né? Eles vão se tornando quem eles verdadeiramente são. Tá? Porque, né, é como se fosse assim, esse trabalho na Terra é como se fosse a iniciação dele.
né? Ele precisa passar por esse caminho, ele precisa passar por essa iniciação, né? Para, né? Você vê que a consciência, ela não vem antes, a consciência vem depois. Você pega os mestres, né? Então, no início eles são orientados, eles são guiados, né? A última coisa que vai acontecer com ele, já no fim da vida, é a plenitude da consciência. Por quê? Porque a consciência ela é o resultado de tudo isso daqui. Perfeito. Então, se engana, né, quem diz assim, por exemplo, que um ser ele já vem pronto, sabe? Ele já vem com aquela consciência, etc. Não, ele não vem, ele precisa se doar, ele precisa fazer o trabalho para que aquilo realize. No momento que ele realiza aquilo, aí sim ele adquiriu a plenitude dele como ser. Tá? Quando a gente pega o simbolismo do Cristo na cruz, por exemplo, né? A gente vê que ele vem fazendo todo um trabalho de cura, o batismo, tem todo aquele processo de vida dele, da história, mas a gente vê que o momento da consciência plena é o momento da crucificação. Tá bom? Que é o momento onde ele fala assim, ó, seja feita a sua vontade, consumato est, né? Que é quando, na verdade, ele se rende aos desígnios divinos. Sabe, eu vim para fazer isso, eu vim para ser isso. Sabe, enquanto essas pessoas elas não entenderem isso, né? Então, a grande questão dos avataras, dos seres em geral, né? Todos nós temos esses retrógrados, esses aspectos, esses conflitos, né? Mas a gente não entender, enquanto a gente não entender que a gente veio para doar, aquilo que a gente tem, né? Isso vai depender do grau de cada um dos retrógrados, tá? Mas o que acaba acontecendo, enquanto a gente se recusa a fazer isso, a gente não se realiza como pessoa. Sabe? Então, a grande questão é realmente entender isso. Tá? Agora, o que acontece? Os desafios, né, desses seres, sabe? Esse Netuno retrógrado aqui na casa 11, etc., são os amigos puxa-sacos, sabe? Esse Urano retrógrado em Gêmeos, aqui, aquele que vai pegar o conhecimento, ou a linguagem, e vai adequar de acordo com seus interesses. Né? Esse Plutão retrógrado aqui, aquela pessoa que vai impor a sua autoridade espiritual sobre os demais. Esse Saturno retrógrado, aquele que se coloca como um exemplo, como um modelo, né? E a ponto de intimidar os outros, né? Fazendo com que essas pessoas não cresçam. Sabe, né? Então, quando é interessante a gente pensar que esse ser, ele acaba se rodeando dessas pessoas. Por quê, né? Porque essas pessoas são as sombras que precisam ser superadas. Agora, se a gente está falando em termos coletivos, seria interessante, né, que as pessoas compreendessem que, então, esse tipo de comportamento deveria de ser alguma coisa a ser percebido. Eu não vou dizer ser combatido, porque aí implica né? Não é isso, tá? Mas, assim, a ser compreendido e ser abolido, sabe? Entender que primeiro dar para depois receber. E não primeiro receber, agora que eu recebo, agora só eu te dou. Sabe assim? Porque o trabalho não é esse, né? O trabalho ligado à humanidade, realmente, né? É um trabalho que ele implica, né? No caso de um avatar, como a gente está falando, ou de uma ideia, de um grupo, de uma nova era, né? Implica em renúncia pessoal. Interessante que se a gente vê como consciência e sair levitando e etc, né? Mas ele vem sim, ele vem para fazer um trabalho onde ele vai renunciar a ele mesmo, né? Em função da humanidade, né? E em função da nova era, do novo ciclo e etc. Interessante o que você está falando, porque se a gente olhar para trás, nós vamos ver que todos aqueles avataras que precederam, né, eles realmente não foi da noite para o dia. Eles não nasceram prontos, tiveram um período de ensino, de desaparecimento, estiveram em locais que não sabem. Então, quer dizer, só corrobora com isso que você está apresentando que existe um trabalho prévio para poder chegar nesse nível de desenvolver a tarefa. Aí sim, mas esse que antecede é que é o grande X da questão.
para você. Se você passar por aquele período, aí sim você vai ser remunerado, como você disse. Trabalha primeiro e recebe depois. Isso, exatamente, né? Exatamente. Você sabe que teve um filme, né? Você deve ter assistido, né? A Última Tentação de Cristo. Sim, Eu claro. assisti assim, logo que lançaram lá, acho que nos anos 70, né? O começo dos 80, né? Naquela época, esses filmes eles eram lançados assim, a gente ia no primeiro dia assistir, porque depois, né, vinha um juiz, baixava uma liminar assim e tirava, né? Então, achei interessante, né? Porque esse filme ele era polêmico, porque ele mostrava um Jesus casado com a Maria Madalena, etc. Né? É um filme lindíssimo, né? Em termos de conceitos teosóficos, etc. Né? É lindíssimo. O que é bonito, então, no meio do filme, as pessoas iam embora, indignadas, né? Mas o que é bonito, né? Seria um filme fantástico, tá? Só que, assim, o que acaba acontecendo, o que é bonito naquele filme, no momento da crucificação, ele tinha duas opções, né? Ou ele escolhe ter casado com a Maria Madalena e vivido aquela vida normal, etc. Ou então, né? Ele, caso contrário, ele morreria na cruz, né? Verdade. No último momento vê o demônio e fala para ele, ó, escolhe, né? E Muito bom. é o momento em que ele escolhe morrer na cruz, né? Bacana, Né? né? Então, você vê, né, que os avatares, né, a grande questão dos avatares é assim, ele chega num ponto em que lhe é dado o livre-arbítrio, né, para realizar determinada missão, né, e o grande valor dele é exatamente o momento em que ele compreende isso e ele renuncia a ele mesmo e ele aceita e abraça aquela missão. Né? Então, aí quando esse mapa aqui, a gente está falando de um mapa suposto de um Maitreya, né? Mas ele está servindo para todo mundo, Vou né? voltar. Porque ele está falando, né? Porque ele está falando para nós isso daqui, ó. Todos os mapas, no geral, estão falando assim: olha, você veio com trabalho, você veio com coisas para serem feitas, né? No sentido de corrigir os erros do passado e etc, né? Então, você precisa entender que, a partir do momento em que você aceita isso, né, quando a gente aceita isso, a gente começa a vivenciar as oitavas superiores do nosso mapa e etc. Enquanto a gente não aceita isso, a gente vai ter todos os tipos de dificuldade que vão nos jogar para ciclos repetitivos, até que a gente fale assim, poxa, sabe, eu preciso repensar isso daqui, eu preciso mudar isso daqui, caso contrário, eu não vou sair desse movimento, né? Eu não vou sair desse movimento que eu fico preso sempre. Né? Então, você vê aqui, né? Quando a gente olha esse mapa, e a gente vai falar assim, é o desafio de um ser, é o desafio de uma instituição, é um desafio de uma nova era, né? Isso. Aqui ele está falando a mesma coisa, as questões financeiras, né, elas não devem se sobrepor às questões espirituais, principalmente, né, no tocante a um trabalho ligado a, alavancar, né, um novo estado de consciência para a humanidade. Né? Então, as questões de poder, as questões financeiras, que são os retrógrados, né, ou os aspectos tensos do mapa, que aparecem aqui, quando elas se sobrepõem, né, então o que a gente vê? Né? A gente vê todos esses vermelhos aqui atuando, essas tensões, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente decide se doar, a gente decide transmitir, incentivar o outro, né? Trocar com outro aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende, né? Aplicar no mundo e etc. Né? Sim, né? A gente começa a viver os aspectos sutis do nosso mapa, né? E com certeza as coisas elas passam a fluir de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque aí volta aquela história, né? O planeta retrógrado, né? Do carrinho. Porque enquanto eu não estiver entregando o carrinho, não adianta eu querer espiritualidade, sabe? É interessante a gente ver que Urano, Netuno e Plutão,
retrógrado, eles estão ligados à nossa tríade superior, ele está falando assim, olha, tua espiritualidade não é ficar meditando num canto, cantando mantra e etc. Tua espiritualidade só vai se manifestar na hora que você estiver praticando ela no mundo, com as pessoas do mundo. A espiritualidade, ela existe, mas ela não é para você. Ah, você quer viver a espiritualidade? Então vai consolar as pessoas que precisam ser consoladas, vai estimular as pessoas, vai passar conhecimento, vai ser tolerante, sabe? Vai ser compreensivo, tolerante, sabe? Aí sim, aí você vai ser espiritual. Se você não fizer isso, você pode ficar cantando mantra, fazendo yoga, rezando terço, sabe? Assim que não vai ser espiritual, vai ficar reforçando ainda mais aqueles aspectos do sentimento de superioridade perante os outros, né, os sentimentos de imposição aos outros de algum dogma, de alguma ideia ou alguma coisa nesse sentido. Foi muito bom ter trazido esse tema e a forma que você analisou, vamos dizer, Maitreya, seja lá o que for Maitreya, né? Você deixou bem claro ali. É que pelo menos eu observei de que é um ser, alguma coisa que está se preparando, né? Está se preparando. Isso que é o importante. Ah, são 75 anos ele tem e até agora nada, né? Mas todo mundo tem o seu tempo de maturação, tudo tem seu tempo de maturação, né? E foi interessante você trazer esses aspectos, porque muita gente, a partir de agora, enquanto você é ignorante, você ignora, você não sabe. Agora, a partir do momento que você sabe que o Maitreya ele tem uma série de obstáculos para serem superados nesse plano físico, então você entende o porquê dessa demora. É isso aí. Né, Grego? Você não ser que vem pronto, flutuando, levitando, cheguei e todo mundo cai de joelho, né? Aí tem toque de trombeta, né? Luzes, né? Ele chegando assim, todo mundo cai de joelhos perante ele, né? E pronto, aí todo mundo já é irmão, já começou a nova era. Todo mundo se ama, acabaram as guerras, acabou tudo, né? E não existe isso, né? Todo mundo pode ficar chateado, mas eu acho que nós não estamos preparados para receber um avatar. Nós não estamos. Se ele se manifestar aqui, vai acontecer o que aconteceu hoje. Se manifestar hoje, vai acontecer o que aconteceu com os avatares pregressos. Não tem a menor sombra de dúvida. É o que eu acho. Achismo não é ciência, fazer. Mas você vê, né, Grego, que nem você, essas sombras que acompanham ele, né, desses retrógrados que a gente está falando, né, sabe? As pessoas que usam do conhecimento de maneira errônea para criar de modo fanático, o puxa-saquismo, os tendenciosos, aqueles que pegam as coisas e moldam ao seu bel interesse. Tem muito. Né, tem muito disso, né? Você vê que realmente, né? E aqui você vê um mapa desse tipo, está te falando, olha, enquanto isso daqui não for superado, não chega Avatara nenhum, né? O Avatar ele é a consciência da superação de tudo isso. Ele não é algo que já existe, então tá todo mundo assim, né? Assim, não, eu vou continuar como eu sou e etc. Né? Não. Ele está te falando, olha, você precisa superar tudo isso. A consciência, que nem eu volto a falar, né? A consciência é a coroação de algo que foi superado. Essas tendências negativas, essas sombras, essas dificuldades. Né? Enquanto isso estiver aí, essa consciência chamada Avatara não vem. Enquanto a Avatara não vem a nova era. Né? Então não adianta a gente falar, nós já estamos, etc., né? Porque não estamos, sabe? Assim, enquanto a gente não supera isso, né? E o que é interessante, o universo ele não tem pressa nenhuma. Né? Ele tem uma eternidade pela frente, sabe? Nós que temos pressa porque a nossa passagem aqui é muito... é atemporal, né? Né? Então, isso daqui, a gente está falando de uma coisa que... Eu vejo isso daqui como uma proposta.
sabe? Ah, nasceu o Avatar em 49, então o mapa está falando para nós assim, olha, vocês têm isso para superar, vocês têm isso para fazer, vocês têm isso para realizar, né? Ele está falando isso daqui para nós. Ele não está falando, nasceu um Avatar aqui bom, é só eu descobrir quem ele é, eu ficar amigo dele, pronto, meu lugar está garantido. Eu vou dar presente para ele, vou paparicar o Avatar. É isso. Por isso que eu digo que a humanidade não está pronta, porque vai se comportar exatamente dessa forma. Não é? Você sabe, assim, não existe, né? Não existe realização nesse sentido, né? E o que é interessante, né? Até a gente colocou na sinopse, né? O grande desafio é descobrir o Avatar, né? E se alguém te disser o Avatar é esse ou é aquele, desconfia, né? Desconfia. Eu já conheci dois. Não é assim, não. Já conheci dois, mas tudo bem, né? Já conheci um monte também, sabe? Agora, o que acontece? Por quê, né? Porque isso daqui, enquanto isso daqui não tiver resolvido dentro de nós, sabe? Enquanto a gente não resolver isso dentro, fora, a gente nunca vai enxergar. René, para a gente encerrar e ajudar quem quer, como a gente não faz nada para nós, fazemos para todo mundo, passa aqui para o telespectador ou para os postulantes, os estudantes de astrologia, tudo. O que nós nos baseamos no quê? Hora de nascimento, 0 hora, né? Dia de nascimento, 24 de fevereiro de 49. Isso. E o lugar? A gente pôs São Lourenço aqui por causa... Isso, a gente relacionou ele com a fundação do templo, tá? Com a inauguração do templo. Então, essa que foi a fundamentação do mapa, que eu vou colocar mais uma vez aqui, isso que foi apresentado durante todo o programa, né? Está aqui, ó. O mapa foi feito sobre isso. 24 de fevereiro de 49, 0 hora, São Lourenço, Minas Gerais. Pegou lembrando, né, que a gente falou muito por cima de tudo, né? Não, claro. Né? Mas a gente procurou, assim, dar uns aspectos gerais e também, se a gente fosse ficar fazendo uma leitura muito chata de grau, de tudo, né? E a gente quis pegar o geralzão do mapa, assim, para as pessoas entenderem realmente, né? Para ficar uma coisa assim mais dinâmica, né? Muito legal. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade em compartilhar conhecimento. Sempre é muito bom, né? E espero que todo mundo tenha absorvido, satisfeito a sua curiosidade, assim vai. René, só um comentário, viu? Porque é interessante a gente perceber, né, essa pessoa com todos esses dons, mas com todos esses problemas, né? Claro. Né? Então, e esses problemas é exatamente o lado humano dele, que a gente se recusa a ver, e é importante que a gente veja, né? Porque seja lá o ser que for, né? A hora que ele se manifesta, ele tem um lado humano, né? Com problemas como todos nós, né? E a gente não pode simplesmente negar a existência disso, né? Porque aí a gente está fugindo muito da realidade, né? E quem está na escola que a gente estuda, que a gente tem afinidade, tudo, sabe bem da história do professor Henrique José de Souza, né? A dificuldade de administrar o terreno com o divino, né? Então, ele tem uma frase bonita, né? Tive que deixar de rico ser para enriquecer. Olha que lindo, não conhecia isso. Essa eu não conhecia. Não. Tive que deixar de rico ser para enriquecer. Olha que maravilha! Para me vivendo e aprendendo. Isso é bem essa casa 2 aqui, tá? Essa casa 2 tensa, com essa lua do mapa, etc., né? Tem muito a ver com essa frase daí. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Valeu o programa já. É isso aí. Valeu, René. Forte abraço, meu querido. Até a próxima. Abração. Tudo de Tchau. bom. Gente, como é bom falar de coisa boa, né? Como é bom abrir, tirar, afastar a viseira para o lado para poder ter mais visão, né? Isso é necessário, são duas coisas juntas, né? Não adianta você ter visão sem instrução, então você tem que ter orientação também para poder entender agora o que você está vendo que tirou a viseira. Então isso é muito legal. Isso a gente procura fazer, estamos tentando fazer há 19 anos, né? Aqui nós vivemos ainda com a referência do tempo terrestre, mas assim que vai. Gente,
Foi muito bom, fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.